A gente sabe que hoje em dia, né, com a pandemia, uma coisa que aumentou muito foram as assessorias online, né? Ou treinamento personalizado também online, né? Então você está lá na sua casa e o seu aluno está na casa dele, você liga lá uma câmera, né? Uma câmera aí de vídeo do seu celular e você vê a pessoa e se corrige. Explica o treino, altera treino, né? É uma estratégia legal, né? É possível, então. Uma coisa que era inconcebível antigamente, né? Quando ele me pergunta, professor, qual é uma das tendências do fitness no mundo hoje, né? É essa assessoria online, né? Você pode estar na sua casa, o seu aluno de personal na casa dele, e mesmo assim você está lá dando treino, dando aula, né? Porém, existem estratégias de controle de carga. Então, a gente tem o controle de carga externa e interna. O que é controle de carga externa? É o quanto eu coloco lá, né, de carga. Por exemplo, o volume que eu vou correr, a intensidade que eu vou trabalhar lá na musculação, quantos quilos eu coloco. Eu coloco 80 quilos, 60 quilos, né? A distância percorrida, o tempo de trabalho, né? Isso é a carga externa, o que eu estou elaborando de treino, né? A minha organização de treino, o meu conteúdo de treino, né? Porém, nos últimos anos, a quantidade de trabalhos enorme que a gente tem sobre carga interna, né? Então, existem várias formas da gente monitorar a carga interna. Então, você aplica uma carga externa para o seu aluno, e aí você consegue monitorar as respostas que ele está te dando internamente, né? Tem inúmeras maneiras, inúmeras, né? Então, a gente chama hoje de monitoramento da carga interna de treino. Então, na verdade, eu não falo, olha, eu quero ter tanto de carga interna. Não, na verdade, eu aplico a carga externa e aí eu vejo a resposta interna do meu aluno, do meu atleta, frente à carga externa planejada. Planejada e executada. Eu planejo e executo a carga externa e vejo as respostas internas que o meu aluno, que o meu atleta, ele está me dando. Tá? Isso é muito importante. Tá? E aí, uma das formas da gente monitorar a carga interna do nosso aluno, tá? Uma das estratégias é pelo produto, pela multiplicação, tá? Uma das formas de monitorar a carga interna, tá? Que a gente chama de CIT, carga interna de treino, é a multiplicação do volume de treino pela intensidade percebida pelo atleta ou aluno. Vamos imaginar, tá, que eu planejei o meu aluno correr 30 minutos, beleza? 30 minutos. E aí, depois que passa por um período de ancoragem da ferramenta. O que é ancoragem da ferramenta? Vulgarmente a gente chama do quê? Essa ancoragem de ferramenta, familiarização. Então, eu preciso de algumas sessões de treino, né, algumas semanas de treino para familiarizar com a famosa escala de Borg, escala de Foster, né, que vocês aprenderam na faculdade. É uma escala que vai de 0 a 10, né, que eu pergunto, como é que está de 0 a 10? Leve, moderado, relativamente moderado, difícil, muito difícil ou exaustivo? Então, o seu aluno ele tem que se primeiro familiarizar com essa ferramenta, com a escala de Borg, a escala de Foster, que vai de 0 a 10. Tá? Depois que ele se familiarizou com essa ferramenta, o que você faz? Opa, correu 30 minutos. Aí você queria que ele corresse numa velocidade x, y, z. 30 minutos a 12 km por hora. Tá?
Aí você pergunta para ele, como é que foi de 0 a 10? Ele vai te dar a intensidade percebida por ele no treino. De 0 a 10, ele fala que foi 6. Então, o que eu estou multiplicando? O volume da sessão de treino pela intensidade percebida do aluno. E aí, como é que eu tenho essa carga de treino? Né? Eu multiplico a intensidade pelo volume. Deu quanto? 180 unidades arbitrárias. Tá? O que é unidade arbitrária? Quando eu multiplico grandezas diferentes. Volume em minutos e a intensidade não tem unidade, percebida pelo atleta ou pelo aluno. Então, eu criei uma unidade arbitrária. Então, qual foi a carga de treino? 180 unidades arbitrárias. Então, isso é uma estratégia de monitoramento do seu treino. Você pode chegar para o aluno e falar assim, ó, eu quero que você corra meia hora amanhã. Beleza, tá? Aí você fala, olha, na teoria eu quero tal intensidade. E aí a pessoa vai lá, faz o treino e manda para você por WhatsApp qual foi a PSE dele. E aí você vê se a PSE que ele te reportou é a PSE que você queria. Então, supor que você queria um treino difícil, de 0 a 10 você queria 7. Vamos ver se ao final da corrida ficou esse 7. Então, a maneira de você monitorar, tá? Controlar o treinamento dele é uma das estratégias. Muito interessante, tá? Muito interessante, tá? Que vocês podem fazer. Então, você anotar a percepção subjetiva de esforço do seu aluno. Então, isso você pode fazer da sua casa. Você manda o cara treinar, né? E aí ele te dá o feedback de qual foi a percepção de esforço. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Da mesma maneira, você queria um treino que fosse leve, de 0 a 10. Você queria que fosse um 4, 5. Só que ele te reportou que foi um 7, 8. Opa, o que aconteceu? Então, eu tenho esse feedback. Mesmo não estando junto com o aluno, ele está na casa dele, eu falo, ô Joaquim, o que aconteceu? Tá? Por quê? Eu mandei você correr 30 minutos e era para correr leve. Só que ao final foi pesado. O que aconteceu? Você chegou bem para treinar, você comeu bem, você dormiu bem. Como é que você está? Então é importante, né, essa forma de monitoramento. Então, mesmo você não estando junto com o seu aluno, você está monitorando ele. Tá? Então, monitoramento simples, rápido e barato e validado cientificamente. Né? Então, é uma das estratégias, né, que você pode monitorar o seu aluno, mesmo não estando perto. Tá? Então, você anota a percepção subjetiva de esforço dele, tá? E vê se bate com aquilo que você queria, com aquilo que você planejou. E aí você dialoga com ele. Também, vamos lá, tem uma outra forma de monitorar, além da PSE, que eu falei para vocês, uma outra forma de monitoramento é pela TQR ou QTR. É uma ferramenta que avalia como é que o seu aluno, como é que o seu atleta está antes de chegar para o seu treino, para a sua aula, tá? E que é legal, você pode fazer isso à distância, tá? É uma ferramenta, é uma escala que vai de 6 a 20, 6 a 20, o 6 totalmente mal recuperado e o 20 totalmente recuperado. E aí você pode fazer essa mensuração da recuperação do seu cliente, do seu aluno de personal. De que maneira, tá? Você pode fazer o seguinte, olha, como é que você está de 6 a 20, tá? Quando você acorda. Então, o cara acordou, você pergunta, como é que está de 6 a 20? Professor, o que seria considerado bom, tá? Quando você está com uma escala de 13 para cima, até 13, abaixo de 13, mal recuperado. De 13 para cima, bem recuperado. Opa, isso é bom sinal, tá? Então, eu vou lá, chego para o meu aluno, para o meu atleta, né, e pergunto, como é que você acordou de 6 a 20? Ah, acordei 14. Ele está relativamente
relativamente o quê? Relativamente bem recuperado, tá? Opa, isso é bom sinal. Então você combina com o seu aluno de manhã, quando ele acorda, ele manda para você. Ó, de 6 a 20, como é que eu tô? Isso é muito interessante, porque você começa a ter esse feedback, tá? Quais dias da semana que o seu aluno está acordando bem recuperado, mal recuperado? Isso é fundamental. Isso é uma forma de monitorar, controlar a recuperação do seu aluno. Isso é muito legal. Que vamos supor que quarta-feira você vai dar um treino pesado para ele, com uma alta carga de treino, uma alta carga externa. Só que você percebe que toda quarta-feira, de 6 a 20, ele acorda quanto? 11. Tá? 11. E aí, o seu aluno, você fala, pô, quarta-feira é o dia que eu tenho aula mais pesada. Só que na quarta-feira é sempre o dia que ele acorda mal recuperado. O que você faz? Tem vários caminhos. Um caminho é, opa, quarta-feira é um dia que ele treina pesado, só que o dia que ele acorda é sempre mal. Então, vou fazer o seguinte, vamos tentar realocar esse treino mais pesado da quarta-feira para outro dia. Que dia que ele acorda sempre muito bem? Segunda-feira. Ele acorda acima de 13. Opa! Então significa que eu vou realocar o meu treino. Eu coloco o treino com uma maior carga de estresse na segunda e jogo o treino mais leve na quarta. Ou seja, olha como eu estou monitorando o meu aluno mesmo à distância. Então você pede para ele todo dia te mandar por WhatsApp como é que está a recuperação dele, tá? Não tem nada a ver com dor, não estou falando em dor, eu estou falando em recuperação. Como é que ele está em termos de recuperação ao dia anterior, tá? Por meio da TQR ou QTR. É uma ferramenta validada. Eu já orientei vários mestrados e doutorados utilizando essa ferramenta da TQR. Bem legal, tá? Professor, mas eu pergunto como é que ele está em termos de recuperação. Como é que ele acordou? Bem, é o seguinte, você pode fazer a QTR quando ele acorda, tá? Ou você pode fazer o seguinte, perguntar a TQR dele, a QTR de recuperação, como é que ele está imediatamente antes do treino. Porque pode ser que ele treine de manhã. Mas e se esse cara treina à noite? Exemplo, ele acordou com a QTR baixa, mal recuperado. Só que ao longo do dia ele comeu bem, ele descansou, né? O psicológico dele tá bom, tá tudo bem. E a hora que ele vai treinar, final da tarde ou à noite, a QTR dele aumenta. Ele tá bem recuperado. É diferente de quando ele acorda, né? Ou ao contrário, né? Ele acorda bem de manhã, tá? Só que ao longo do dia ele tem um dia estressante, cansativo, o cara não come bem, não hidrata, correria. A hora que ele vai treinar à noite, o que acontece? A hora que ele vai treinar à noite, a QTR dele está baixa. Então, o que eu, Charles, tenho usado e o que eu tenho sugerido? Você avaliar a QTR imediatamente, 15 minutos antes do treino. Então, se eu vou treinar de manhã, eu pergunto como é que está a recuperação dele de manhã. Se ele vai treinar à tarde, como é que está a recuperação à tarde? Se ele vai treinar à noite, como é que está a recuperação à noite? Olha que interessante. Então, normalmente eu indico não avaliar QTR de manhã necessariamente, mas sim avaliar QTR antes de começar o treino, independente se o treino é de manhã, se o treino é à tarde ou se o treino é à noite. Beleza? Se não entendeu, manda perguntinha aqui, tá? A QTR é para mostrar como é que está a recuperação do meu aluno. E isso eu consigo fazer da minha casa, tá? Ele está na casa dele, eu estou na minha, eu estou monitorando como é que está a recuperação dele, né?